turma do quinto ano, tudo bem? Bom, no nosso devocional de hoje, dessa semana, que nós vamos aprender, nós vamos falar um pouco mais sobre a ordem que Moisés recebeu para libertar o povo de Israel. Nós vimos na última aula essas 10 pragas e o chamado de Moisés para cumprir ali uma tarefa especial lá na libertação do povo de Israel que estava sendo escravo lá no Egito, que eram escravos do rei Faraó. O rei Faraó era muito resistente, Muito resistente a obedecer às ordens de Deus, que era libertar o povo, o povo que era seu escravo. Então, para saber um pouco mais sobre a trajetória de Moisés, lembrando um pouco também das 10 pragas, nós vamos refletir no versículo de 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, toda angústia e preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Então, Moisés foi chamado para uma tarefa especial, uma tarefa difícil, uma tarefa que deixou ele com medo, deixou ele ansioso, deixou ele preocupado. Por quê? Ele saiu fugido da terra do Egito porque ele tinha matado o soldado do rei Faraó, lembra? Então, Faraó não gostou e mandou perseguir Moisés. Mas Moisés conseguiu ir para bem longe, para o deserto, e conseguiu viver lá por muitos anos, conseguiu reconstruir a sua vida lá, sem ser perseguido pelo rei Faraó. Até que um dia Deus foi lá e chamou Moisés de volta. Não, vá lá libertar o meu povo, porque eu quero o meu povo livre, e você quem vai fazer isso. Então, chegando lá, Moisés, lógico que no primeiro momento Moisés ficou: Senhor, eu vou morrer, se eu for para lá eu vou morrer, eu vou ser perseguido, eu não tenho coragem, eu não sei falar, e botou um monte de dificuldade, e pedindo que Deus escolhesse outra pessoa para fazer aquela tarefa que era dele, que Deus escolheu para ele, determinou para ele. Então, mas Deus não voltou atrás, é você, Moisés, e é você mesmo. Então, Moisés foi lá com seu irmão, Abraão, e aí eles foram diante de rei Faraó. Mas Faraó não quis ceder. Deus então enviou as 10 pragas, para que o Faraó pudesse amolecer o coração, pudesse voltar atrás, ficar com medo e libertar o povo. Mas não foi assim. Toda vez que Moisés ia diante do rei Faraó, ele, às vezes até, devido à situação que era daquele momento, a praga que era daquele momento, ele cedia, dizia que ia libertar o povo. Moisés, vá, Moisés, que eu vou, leva teu povo que eu vou libertar. Mas imediatamente ele voltava atrás. Ele voltava atrás da sua palavra, dizia que não ia libertar o povo, que o povo era seus escravos, que ele não ia. E cada vez também que Moisés ia diante do rei Faraó, crianças, sabe o que acontecia? O rei castigava ainda mais o povo, escravizava ainda mais, deixava eles sem comida ou reduzia a comida. Então ele maltratava cada vez mais. Cada vez que Moisés ia diante do Faraó, ele maltratava ainda mais o povo, os escravos. E os escravos já estavam desacreditando de que seria liberto dali, seria libertado das mãos do rei Faraó, devido ao que ele fazia, quando Moisés ia diante dele. Mas Moisés não desistiu. Moisés sempre procurava Deus. Toda vez que ele se sentia angustiado, se sentia aflito e ficava assim um pouco desanimado, ele ia falar com Deus, ele conversava com Deus nas suas orações, e Deus sempre dava a ele aquela palavra de incentivo: vá que eu estou com você, vá que meu povo vai ser libertado, vá, porque Deus é Deus, Então, se ele falou, ele determinou, era porque era aquele momento que o povo ia ser liberto. E Moisés não desistiu. Então Moisés ia, toda vez que Deus mandava Moisés diante do rei Faraó, ele ia e falava o que Deus queria que ele falasse. E aí, então, chegou na 10ª praga, que foi a morte do seu filho, de todos os filhos dos egípcios. Os primogênitos, o primeiro filho de cada família foi morto, foi levado pelo espírito da morte.
né? Então foi porque era necessário acontecer isso para que Faraó libertasse o povo. Os filhos dos israelitas, né, não morreram. Todos que cumpriram aquela tarefa que eu falei na última aula não morreram. Então Faraó libertou o povo, né? Tá, Moisés, ficou enfurecido com a morte do seu filho, ficou ali, né, mesmo triste, e mandou Moisés com o povo, libertar o povo, levar o povo embora dali, que ele já estava cansado daquelas pragas, né, daqueles castigos que Deus mandava. Então Moisés já tinha falado para o povo se preparar, ele já tinha falado uma noite antes, né, para que o povo preparassem suas coisas, seus pertences, porque naquela noite o povo iria ser liberto, né? Então o povo já estava todo preparado, já tinham arrumado suas coisas, tudo só esperando a ordem de Moisés. Então foi quando o faraó falou: vão embora, né? Porque Deus pedia: deixe o meu povo ir, deixe o meu povo ir. E aí o faraó deixou o povo ir. Então o povo foi embora, todo mundo recolheu suas coisas e foram embora, aquela multidão de pessoas junto com Moisés, e Moisés liderando, porque ele era o líder escolhido por Deus, e foi, né? Então, crianças, quando for colocado para você uma dificuldade, uma tarefa importante, você for chamado para fazer alguma atividade, seja na escola, seja na sua casa, seja numa brincadeira, quando você for chamado para participar, quando você for chamado para liderar, tenha coragem, não desanime, né? Busque no Senhor coragem, sabedoria, entendimento. Não fique desanimado, não fique triste, né? Não deixe que as coisas negativas dominem você. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, todo o seu nervosismo. Lance sobre Deus, né? Ele é poderoso para tirar de você todo sentimento ruim que você tiver. Então, nosso versículo está aí. Foi o que Moisés fez, lançou sobre Deus toda a ansiedade e preocupação que ele tinha, porque Ele cuida de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa aflição. Essa pandemia vai passar, ela já está acabando, já está chegando no fim, né? Então, lança sobre Deus a ansiedade, todo o nervosismo, toda a aflição, e Ele vai cuidar de você, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.